E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma explicação visual. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no fascinante mundo das compras governamentais. Pode até não parecer o assunto mais eletrizante no primeiro momento, mas é exatamente aqui que o dinheiro dos nossos impostos ganha vida, né? E olha, para quem está de olho nas exigências digitais recentes, como aquele das sedes do Distrito Federal, dominar as noções básicas da nova Lei de Licitações e Contratos, a Lei 14.133 de 2021, é simplesmente obrigatório. A gente pode encarar essa lei como uma verdadeira história de amadurecimento para a nossa administração pública. É a transição de um sistema obcecado por carimbar papéis para um modelo inteligente, totalmente orientado por dados e resultados reais. E para deixar tudo bem fácil de digerir, focando justamente nas etapas e conceitos essenciais que as bancas adoram, a gente dividiu essa legislação gigante em 6 partes ágeis. Vamos passar pela nova lei em si, pelas etapas do processo, modalidades e critérios, as regras da contratação direta, sustentabilidade e, por fim, transparência e sanções. Então vamos dar o pontapé inicial. Ponto 1. A nova lei de licitações e a grande mudança de paradigma. A gente percebe logo de cara um contraste absurdo entre o passado e o presente. Durante décadas, o Brasil funcionou na base da antiga Lei 8.666 de 93. Ela teve sua importância lá atrás, claro, mas acabou virando sinônimo de uma burocracia rígida, processos super engessados e um formalismo que não acabava mais. Agora, a nova Lei 14.133 vira essa chave de uma vez por todas. O foco passa a ser puramente no planejamento estratégico, na eficiência e, acima de tudo, na transparência tecnológica. É, literalmente, sair daquela era de seguir regras às cegas para focar em alcançar o melhor resultado para o interesse público. E aqui estão os 4 pilares centrais dessa nova legislação. Prestem muita atenção, porque essas são noções básicas que despencam em provas como a das sedes. As compras públicas estão evoluindo para se tornarem uma ferramenta de gestão moderna. Tudo começa com um planejamento estratégico fortíssimo, muito antes de qualquer edital ver a luz do dia. Depois, vem a simplificação dos processos andando de mãos dadas com a inovação tecnológica para dar celeridade. E, coroando tudo isso, a transparência digital centralizada. O lema agora não é só comprar, é comprar de forma inteligente. Bora para o ponto 2, as etapas do processo licitatório. Vamos entender como uma compra acontece na prática hoje em dia? O planejamento estratégico é a verdadeira alma dessa lei, e o coração dele tem nome: Plano Anual de Contratações, o famoso PAC. A nova legislação deixa claro que uma compra excelente não começa quando o edital é publicado, mas muito antes. O PAC é um documento que consolida absolutamente todas as compras e contratações que o órgão pretende fazer no ano seguinte. O objetivo? Racionalizar os gastos, estimular compras em conjunto e garantir que cada centavo esteja perfeitamente alinhado com a estratégia do Estado. E olhando para as etapas, olha só a grande sacada de como elas acontecem agora. Primeiro vem a preparação, que engloba o PAC, análise de riscos, toda a base. A segunda fase é a licitação e o julgamento. A terceira é a habilitação e a quarta, a contratação. Notaram algo diferente? Existe uma inovação gigantesca aqui: a inversão de fases. Antigamente, a administração olhava uma montanha de documentos de todo mundo para só depois avaliar o preço. Agora, primeiro a gente julga as propostas, escolhe o vencedor, para só depois analisar a papelada de habilitação apenas dessa empresa que ganhou. Isso é um impulsionador de eficiência absurdo, poupa um tempo imenso. Avançando para o terceiro tópico, modalidades e critérios de julgamento. Vamos decodificar uma confusão super comum. É fundamental separar 2 conceitos que vivem se misturando na cabeça de quem estuda o tema. Vamos pensar da seguinte forma: as modalidades, como pregão, concorrência ou leilão, são o jogo que a administração escolhe jogar para organizar a disputa. Já os critérios de julgamento, como menor preço ou técnica e preço, são as regras específicas para vencer esse jogo. Basicamente, a modalidade diz como o processo vai se desenrolar e o critério diz como o vencedor será escolhido matematicamente. Simples assim. E já que a gente falou em jogo, a nova lei trouxe uma modalidade inédita no Brasil, importada direitinho do direito europeu: o diálogo competitivo. Ela entra em campo em situações hipercomplexas, onde o governo mal sabe qual é a melhor solução tecnológica ou inovadora. E funciona em 3 passos bem interessantes. Primeiro, um edital para selecionar as empresas capacitadas. Depois, o governo senta e literalmente dialoga com elas em reuniões registradas para construir soluções sob medida. E só no fim começa a fase competitiva de verdade, onde essas empresas apresentam as propostas finais baseadas no que foi construído junto. É o Estado colaborando com o mercado antes de competir. Quarto ponto da nossa análise:
regras da contratação direta, as famosas exceções à regra. Olha que interessante essa análise da revista do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Ela destaca que a contratação direta é uma área que exige um cuidado monumental. Especialistas jurídicos batem na tecla de que abrir mão da licitação não é, de jeito nenhum, dar um cheque em branco na mão do gestor público. Muito pelo contrário, requer justificativas formais extremamente rigorosas para proteger o interesse público e blindar os recursos do Estado contra abusos. E aqui a gente precisa ter uma clareza cristalina sobre os dois tipos de contratação direta, porque isso é pegadinha clássica. De um lado, a gente tem a dispensa de licitação. Aqui a competição até é possível no mercado, tem gente para disputar, mas a lei permite que o governo dispense o processo por questões de baixo valor, urgência ou políticas sociais. Do outro lado, vem a inexigibilidade de licitação. O nome já diz, não dá para exigir. Aqui a licitação é deixada de lado porque a competição é essencialmente impossível, tipo contratar um artista super consagrado ou comprar um equipamento de um fornecedor que é exclusivo no mercado inteiro. E só para provar que direta não significa bagunçada, existe uma lista pesada de documentos obrigatórios no novo marco legal. Essas são daquelas noções vitais para seleções como a da CEDESE-DF, tá? A administração ainda tem que montar um processo parrudo com documento de formalização de demanda, estudo técnico preliminar, análise de riscos, previsão orçamentária e os sagrados pareceres jurídicos e técnicos. A escolha final tem que ser provada por A+B, que é técnica e idônea. Chegando no nosso ponto 5, compras públicas sustentáveis, elevando o propósito da lei. A compra pública como ferramenta indireta de política pública. A gente tem que lembrar que o Estado é, de longe, o maior comprador de qualquer país. Ele não compra toneladas de papel ou ergue ponte só para existir. Ele usa esse poder de compra massivo para induzir comportamentos bons no mercado. Se o governo bate o pé e diz que só compra produto que não agride o meio ambiente, o setor privado inteiro corre para se adaptar. É transformar a sociedade usando o poder do orçamento. Na prática, a sustentabilidade faz a administração olhar para o custo do ciclo de vida do produto. Afinal, um ar-condicionado baratinho na hora da compra pode gastar tanta energia elétrica que ao longo prazo vira um prejuízo enorme. Outra coisa genial são os novos critérios de desempate. Deu empate no preço? Ganha a empresa que provar que tem ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho ou que tem práticas de mitigação climática. A proposta mais vantajosa definitivamente não é mais apenas a mais barata no número absoluto. E para fechar, nosso sexto e último ponto, transparência, governança e sanções. O grande trunfo tecnológico da governança nessa lei é o PNCP, o Portal Nacional de Contratações Públicas. Ele é o novo coração digital da transparência no Brasil. Antigamente, os editais ficavam perdidos em diários oficiais gigantescos ou em sites aleatórios, um pesadelo para fiscalizar. Agora, a lei exige que absolutamente tudo vá para o PNCP. É um hub único, com dados abertos, onde qualquer cidadão ou empresa pode entrar e ver exatamente o que o governo está comprando, de quem e pagando quanto. Mas é claro, mesmo com planejamento e transparência, tem gente que pisa na bola. E para os maus atores, a lei traz 4 sanções administrativas bem claras e em escadinha. Começa com uma advertência, pode virar uma multa financeira e para infrações pesadas, tipo fraude ou abandonar a obra pela metade, a empresa toma um impedimento de licitar. Do pior dos cenários, leva a declaração de inidoneidade, que é basicamente o cartão vermelho, banindo a empresa de assinar contratos com a administração pública em qualquer esfera. E com isso a gente fecha o cerco sobre as noções básicas e o processo dessa nova lei de licitações. O marco legal está aí, é poderoso, valoriza a sustentabilidade, o ciclo de vida, o diálogo e joga uma luz enorme com a transparência digital. Mas a pergunta que não quer calar é, com uma lei tão moderna nas mãos, será que a nossa administração e a nossa cultura organizacional estão prontas para largar o vício do carimbo e focar de verdade na estratégia e nos resultados? A ferramenta já existe, o desafio agora é 100% humano. Muito obrigado por acompanharem mais essa explicação visual e até a próxima análise.